Deus seja louvado este amor que vai muito além do entendimento de cada um de nós. Diácono José Maria, orando em nome de Cristo. Amém. Eu estará em Deus na paz de Jesus Cristo. Vamos orar neste momento. Santo Deus, Senhor Deus eterno Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai amado, porque foi acabado de louvar, Senhor Deus. É por este amor, Senhor Deus, o amor que nos resgatou, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, naquela morte de cruz, Senhor Deus, e pelo teu sacrifício, pelo teu mérito, Jesus Cristo, nós estamos reunidos nesta noite, Pai. Que nesta noite venha haver verdadeiros adoradores, que os nossos corações venham estar voltados para o teu trono, Senhor Deus, para te adorar, Senhor Deus, para te louvar, Senhor Deus. Nos ajuda, através do teu Espírito Santo, Senhor Deus, a apresentar um culto racional nesta noite, Pai. A apresentar, Senhor Deus, a verdadeira adoração, Pai amado. Que o Senhor venha estar inclinado os teus ouvidos para este lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo venha estar sobre os nossos corações, Senhor. Receba, ó Deus, receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor Deus. Perdoa, Pai amado, nossos pecados, Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus. E te faz presente nesta noite, Senhor Deus. Que o principal, Senhor Deus, convidado venha ser a tua presença, o teu Espírito Santo, Pai amado. Ser com os louvores, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, e que vão ser cantados, Senhor Deus. Ser com as devocionais, Senhor Deus. Com a tua palavra, Senhor Deus. Com o mensageiro desta noite, Senhor Deus. Com a vida de cada irmão, Senhor Deus, que entrou neste lugar, Pai amado. Que os irmãos que estão por vir, Senhor Deus, que os seus guardas, os livros, Senhor Deus, que cheguem em paz e em segurança nesta noite, Pai amado. E que nós venhamos estar como verdadeiros adoradores nesta noite, Pai. Que toda movimentação, Pai amado, venha ser o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, repreenda, Senhor Deus, as movimentações desnecessárias, Pai. Que venha haver temor, Deus, tremor diante da tua presença, Pai amado, diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, Pai. Abençoa o fruto desta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por recitar, meus amados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sempre. Apocalipse, capítulo de número 3. Livro de Apocalipse, podemos dizer Apocalipse de João, o apóstolo, capítulo de número 3. Seja o Senhor para sempre. Apocalipse 3, 12 diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém, amados? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o texto, o versículo transmite, passa para mim e para você
algumas promessas da parte evidente do Senhor aos cristãos de Filadélfia. Lá a igreja, uma igreja específica, e uma das mensagens é que Deus os honraria. Deus estava de fato cuidando daquele grupo. As cidades, muitas vezes as cidades antigas, elas homenageavam seus líderes, construindo para eles coluna com o seu nome escrito. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que as colunas de Deus não são feitas de pedra. Louvado seja o nome do Senhor, pois não existe templo na cidade celestial. Aleluia. Nós louvamos a Deus porque a mensagem é clara. E Apocalipse 21, versículos 22 e 23 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém, igreja? E que nós estejamos bem conscientes que um dia nós estaremos juntamente com o Senhor, o Deus da glória, o Deus poderoso. Gálatas 2:9 diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim, Paulo dizendo evidente, e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Um sentido bastante real, bem claro. A igreja de hoje é semelhante à igreja de Filadélfia, pois Deus colocou várias portas de oportunidades diante de nós, portas que foram abertas, e Ele abre as portas, e se Ele abrir, devemos trabalhar em prol do reino de Deus. Se Ele fecha, devemos esperar. É interessante como o Senhor trabalha, como Ele age, e acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele e ver as oportunidades, não os obstáculos. Eu louvo a Deus, porque ontem eu tive a oportunidade. Irmãos, Deus tem todo um processo na casa de oração. Levantou esta casa há mais de 36 anos, mas isso foi feito para a glória do nome dEle. Eu acredito que temos entendido isto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos deixado as oportunidades da parte de Deus passarem, porque teremos recompensas. A coroa, o que significa ficar firmado na rocha que é Jesus Cristo, Senhor. Nós temos tido respostas da parte de Deus profundas e gloriosas. Nós louvamos a Deus. Estamos aí no mês de maio e podemos dizer que a sua família é bênção de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está próxima a você: a sua família é bênção de Deus. Uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. E nós louvamos a Deus por isso. Queremos saudar os visitantes desta noite. Você que nos visita e está aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O nosso abraço, a Aline Deliere, juntamente com o esposo, ali, sorriso. Nós louvamos a Deus por isso. A sua presença é fundamental. Compartilhar com vocês neste momento tão glorioso da parte de Deus. Os aniversariantes da semana, que se encerrou ontem. Se você fez aniversário durante a semana, pode vir aqui à frente que nós estaremos orando por você. Se você está fazendo aniversário neste dia,
Da mesma forma, se sente à vontade, e nós iremos orar por ti, em nome de Cristo. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e Deus te ama assim. Devemos viver, oh aleluia. Deus te ama e Deus te ama, todos ele assim. Estenda suas mãos em direção aos aniversariantes. Deus continue a abençoá-los em nome de Jesus. Diácono Nilo, ore por favor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos e te exaltamos nesta noite, Senhor, agora. Aleluia! Sabemos que Tu é um Deus que se faz presente em nossas vidas. Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és um Deus que mora dentro de nossos corações. Graças te damos e bendizemos o Teu nome por essas vidas que completaram mais anos de vida em Tua presença. Sustenta Teus filhos com a Tua mão poderosa, meu Deus. Aleluia! Onde eles andarem, onde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles. E o Senhor, cada dia mais, dê compromisso a cada um deles, Deus, com o Teu reino, com a Tua palavra. Senhor Deus, eles estão ali, Deus, porque, Deus, eles confiam e acreditam no Senhor da glória, e que é o Deus da sua salvação. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm um ministério aqui, Senhor Deus, de adorar o Teu nome, de louvar o Teu nome nesse ministério de louvor aqui, Senhor Deus, que o Senhor dê forças, que o Senhor guarde, que o Senhor oriente, e que eles venham cada dia mais se rastejar aos Teus pés, Senhor, se humilhar diante da Tua presença, porque, Deus, sabemos, cada um de nós, tanto eles como nós, iremos um dia, Deus, morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Não tem presente maior que esse nas suas vidas, Deus. Presente de aniversário é estar vivo e saber que vai morar com o Senhor no céu. Deus, continua abençoando tanto saúde física, saúde espiritual, que é a mais importante. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também os seus familiares, guardando de todo mal, para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Em nome de Cristo Jesus, adoradores do Rei, com a oportunidade. Nesse lugar, mas o Senhor, Ele que guarda o nosso coração, a nossa mente,
Deus, não existe bem maior do que o nosso Deus. Nos declarar aqui tua presença, é onde nós podemos estar. Que nossas chamas se apaguem pelo amor do Senhor. Nosso primeiro amor se apague. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Deus seja louvado. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus continue a nos abençoar. Em nome de Cristo Jesus, entreguemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Jesus, vamos adorar o Senhor com esse louvor que é um chamamento para a presença de Deus. Não é tempo de perder tempo, é tempo de estar na presença de Deus, amém? É tempo de vir para o Pai, e o Senhor nos chama, vem nessa noite. Venha, mas venha para Jesus. Em nome do Santo de Jesus, amém. Santo Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, graças te damos, Pai, por mais uma noite presente aqui na tua casa. Queremos te agradecer, Pai, também pelas chuvas que derramaste na nossa região nesses dias, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a nossa cidade, Pai. Que o Senhor possa também estar abençoando a vida de cada irmão que fez a depósito do seu dízimo, da sua oferta, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para aqueles que ainda não puderam contribuir nessa noite, Pai. E que o Senhor possa estar abençoando mais e mais essa casa de oração, Pai. Para a honra e glória do teu nome, essa é a oração que fazemos e que agradecemos desde já, no santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por visitar, meus amados, em nome de Cristo. Terças-feiras, ensaio coral Brilho Celeste, 19 horas, coral Estandarte, 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30 horas. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Sextas-feira, de manhã com Deus, de 6h30 às 7h30 da manhã. E à noite, 19h30, culto da unção, noite da vitória. Culto da mocidade, sábados, 19h30 horas. Domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, culto divino, 19h30 horas. União Feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, próxima terça-feira, dia 20. A paz do Senhor, amém. Para todas as mulheres, mãe, ou não sendo mãe, estou convidada para estar aqui terça-feira agora, dia 20. É um culto das guerreiras. As irmãs que frequentam esse culto possam vir. E você que é mãe, esteja aqui conosco, vai ser a nossa homenagem a vocês, mães. Amém? Então, a terça-feira agora, às 19h30, todas as mulheres, mãe ou não, sendo mães, possam estar aqui conosco, que é um culto de todas as terças-feiras, e vocês têm vindo estar aqui conosco. Nossa irmã América, que é a nossa irmã, onde elas não estão aqui hoje, mas ela está à frente, amém? E tem a nossa primeira conferência das mulheres que faz parte da igreja, está aqui, vai ser no dia 31, último sábado do mês de maio. Todas as mulheres estão convidadas, amém? Se você não deu o nome ainda, sexta-feira dela, na quinta dela, porque eu querendo saber quantas mulheres tem na casa do Senhor Jesus. Você procura a nossa irmã Elijane, essa daqui que está fazendo a filmagem, possa procurar no final do culto. Aquelas que não deram ainda, dê o seu nome para que possamos saber quantas mulheres tem na nossa igreja. Que Deus abençoe e fique na paz. A primeira conferência é às 16 horas, sábado, dia 31, vai começar às 4 horas da tarde. Graças a Deus, meus amados,
as crianças seguindo para as salas, em nome de Cristo Jesus. Deus seja louvado. Recebendo a mensagem da parte do Senhor através das irmãs, das professoras que têm se dedicado, tem assim na liderança da irmã Selene, irmã Elielma, e as cooperadoras, as irmãs fazendo um trabalho para a glória do nome de Cristo Jesus. Meus amados, o Deus de palavra, ele tem sido uma realidade em momentos como esse. Igrejas reconhecidamente evangélicas tendo compromisso de fato de proclamar a verdade. E esta verdade, ela tem uma fonte, e esta fonte não é outra a não ser a Bíblia Sagrada. E o Deus de palavra continua presente conosco neste lugar. Amém? Deus seja louvado. Eu quero agradecer a Deus e parabenizar uma jovem que ontem, talvez fiquemos curiosos de saber qual é o nome, mas eu não vou dizer. Parabenizar uma jovem que me telefonou ontem comunicando, ia participar de um evento e me deu ciência. Ela falou de uma maneira assim foi tão interessante, e eu fiquei ali refletindo e não poderia deixar, como crente, essa jovem teve um posicionamento assim tremendo, e ficou declarado que ela é de fato uma pessoa temente a Deus. Está fundamentada na palavra do Senhor que consta lá em Provérbios, no primeiro capítulo, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Parabéns, jovem, parabéns, porque eu creio que o seu comportamento, a sua atitude tem provavelmente influenciado muitas vidas, e que assim permaneça, que Deus continue honrando você pela atitude que você tem tido em relação ao Deus vivo e Senhor da vida. A palavra do Senhor diz de uma forma muito clara que quem transmite a paz é o Senhor. Mas, pastor, eu vejo falar aí as pessoas falando de paz, faça assim, faça assim, mas Jesus Cristo declarou que ele disse, deixa-vos, e disse de uma maneira muito bonita, a paz. Então a paz verdadeira, fiel,
ela vem do Senhor. Então é sempre bom nós honrarmos o nosso Deus, porque de fato, independente das circunstâncias, teremos da parte dele respostas tremenda e gloriosa. Há uma colocação, uma frase que é colocada desta forma: não importa em que você crê, não importa em que você crê, desde que você seja sincero. Não importa em que você crê, desde que você seja sincero. Essa declaração, ela expressa uma filosofia que tem sido frequente, colocações que têm sido frequentes. Ela é pessoal. E muita gente faz desta forma, coloca desta maneira nos dias atuais. Mas é interessante, o que me chama a atenção, que deve-se duvidar que aqueles que dizem isso, que colocam desta forma, pararam de refletir sobre o significado dessa frase, sobre o seu significado. A palavra, a sinceridade, é um ingrediente mágico que torna algo verdadeiro. É assim, ó, a pergunta: a sinceridade é um ingrediente mágico que torna algo verdadeiro? A pergunta: se for assim, se é assim, deve ser possível aplicar o mesmo princípio a todas as áreas da vida, não apenas a religião. Por exemplo, uma enfermeira, ela está no hospital desenvolvendo a sua missão, seu trabalho, médico, está ali atendendo o paciente, e ela vai e aplica o medicamento, e ele tem uma forte reação. A enfermeira foi ali sincera, mas deu o medicamento errado, e por pouco aquele paciente não morre. Um homem ouve um barulho, está lá ele dormindo, ouve um barulho, evidente, se levanta, aquele barulho desperta, ele levanta, pega a arma e aplica o disparo e acerta a filha. E tinha se levantado naquele dia, naquela madrugada, para ali fazer uma refeição, comer algo. Ele teve ali uma atitude e foi bem clara, sincera. Mas é preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. A fé, dentro do contexto de uma mentira, sempre traz consequências sérias. Mas a fé verdadeira, fundamentada em Cristo Jesus, nunca é e nunca será desperdiçada. Aquilo que uma pessoa crê faz toda a diferença. Toda a diferença. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 16. A pessoa verdadeira vai construir, ou vai alicerçar a sua vida sobre a verdade.
sobre superstições ou mentiras. Romanos capítulo 16, versículo 25, do 25 ao 27, nós estaremos juntos lendo, ou melhor, os irmãos acompanhando. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 25, Romanos, capítulo 16. Paulo recebe a mensagem da parte de Deus, ele faz uma colocação que nos chama bem a atenção. Um texto simples, mas de um conteúdo que nos desperta e faz com que nós pensemos e venhamos a refletir. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência, por fé entre todas as nações, ao Deus único, igreja, ao Deus, e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Falar um pouco sobre o Deus único. Está dentro do contexto do texto. Pai, nós te louvamos e graças damos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder, Deus amado, ouvir a tua voz, de poder, Deus amado, através das orações que foram realizadas, dos louvores que foram cantados, entoados, ó Deus, a leitura devocional. Tudo isso, Deus amado, eu creio que contribuiu, está a contribuir e irá contribuir, Deus amado, para que vidas sejam edificadas, consoladas, exortadas e corrigidas. Nós bendizemos o nome do Senhor e prossigamos, Deus amado, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Cuida de todos nós, acalme cada coração e que cada mente esteja cativa ao Deus da glória, ao Senhor da vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar. A carta, irmãos, que Paulo escreve aos Romanos, ela encerra o texto, é interessante, ela encerra o texto com uma belíssima doxologia. O que é isso? Um cântico de glorificação. Ele termina com um cântico de glorificação, exaltando as virtudes do único Deus verdadeiro, aquele que tem sido adorado neste lugar, apresentado por quem? Por qual meio? Pelas Escrituras Sagradas, pela palavra do Senhor. Ele é citado como poderoso, existente desde os tempos eternos, que se manifestou voluntariamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas já vinha sendo anunciado pelos Escritos Sagrados e pelos profetas. Pessoas pagaram um preço para que justamente nós pudéssemos, numa noite como essa, estar recebendo a mensagem da parte de Deus. Cânticos que foram feitos para a glória do nome do Senhor, que tem mensagem através da palavra, orações colocadas, orações que foram realizadas justamente fundamentadas na palavra do Senhor. Ele se manifestou para todas as nações, bendito seja o nome do Senhor. Nações essas que pessoas que aprenderam a obedecer ao Senhor pela fé,
A palavra de Deus coloca lá em Oséias 6,3, de uma forma muito clara, e nos dias atuais não tem sido diferente. Por isso, meus amados, se fundamente na palavra do Senhor. A mensagem, em primeiro lugar, é para mim, porque é necessário, porque você ainda está, todos nós ainda estamos num processo de aprendizado. Ele não para, ele continuará, e nós louvamos a Deus por isso. Por isso que o Senhor tem nos sustentado ao longo dos anos. Muitas vezes tropeçamos aqui, caímos acolá, mas aí quando nós abrimos nossos olhos, a mente voltada para o Senhor, o Espírito Santo falando à pessoa, ela é renovada, é restaurada, é firmada na rocha que é Jesus Cristo, Senhor. Então é interessante como o Senhor trabalha, como Ele faz. E Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a sua seródia que rega a terra. Foi até orado aqui no momento dos dízimos e ofertas, né? A gratidão a Deus, e nós louvamos a Deus. Nessa tarde, na tarde deste dia, eu estava com uma senhora que ela vai, acho que vai para 88, 89 anos. Aí tem uma pessoa que diz assim: pastor, ela está sempre reclamando, está sempre dizendo assim: está doendo aqui, está doendo aqui. Pastor, vou já tem alguns anos, e os anos estão passando, ela passou 80, já está caminhando para 90, e é uma coisa assim linda. Nós estávamos conversando, agora a chuva está vindo para cá. Ótimo, está regando a terra, e nós precisamos, nem devemos reclamar. Tem que o Senhor manda mais. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, amados? Portanto, como é importante entender que há um Deus único e Senhor. Não existe outro que deve ser adorado, exaltado na beleza da sua santidade. Ele é declarado como o único Deus, portador de sabedoria, e por esse motivo, amados, por meio de Cristo Jesus, a Ele pertence toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. É a Ele que nós devemos adorá-lo, entregarmos a Ele de todo o nosso coração. Faça isso. Se você chegou nesta noite, neste lugar, que a sua mente está turbada, Ele tem uma mensagem para você: não se turbe o vosso coração, viva de maneira intensa para esse Senhor, se entregue a Ele. Pastor, mas está difícil, tá? A situação não tem sido fácil, mas não vai ser fácil mesmo, não. E se você não buscá-lo de todo o coração, se você não for a Ele, vai a coisa apertando um pouquinho mais, mas se for para Ele, Ele é o refrigério, Ele é o bálsamo. Ele diz para você: estou aqui contigo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, Ele não é apenas um personagem adorado. Quantos têm sido adorados aí? Quantos? Por um conjunto de ideias, adoração porque tem uma ideia filosófica. Está acontecendo muito isso hoje, e dentro do Evangelho. Mas vai lá, começa a fazer as colocações boas de missão, entendeu? Está bem instrumentalizado, né? Instrumento nas mãos dele e vai ali convencendo, vai fazendo as colocações, e as pessoas vão se derramando, e ali, naquele momento, até há choro, as lágrimas descem, mas quando sai, muitas vezes a situação se torna pior. Eu falo isso porque isso muitas vezes acontece. Chegam muitas vezes diante de mim, me dá valor ali e diz assim: pastor, já não suporto mais, mas tinha vivenciado algo que aparentemente trouxe uma resposta, mas não era algo verdadeiro, era algo todo maquiado, palavras colocadas de uma maneira suave,
Aí há um envolvimento, mas quando termina aquele momento, a cabeça está de uma maneira até mais turbada do que antes. Às vezes há contatos telefônicos: pastor, o que eu faço? Eu falei: só tem um remédio. Este remédio, a bula é única. A bula está fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É o remédio santo, é o remédio que não tem mistério. O Senhor diz: olha, aí é a resposta. Eu estou cuidando de você. Deus é tremendo, irmãos, como o Senhor trabalha. Como Ele é o Deus verdadeiro, o único capaz de revelar a sua criação, de se mostrar para a sua criação. Aleluia. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: antes da criação do mundo, observe, irmãos, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, a fim de pertencermos somente a Deus e não nos apresentarmos diante dele, sem culpa, por causa do seu amor por nós. O amor revelado, que consta lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É passaporte forte, e vai chegar ao céu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É o Deus que faz a diferença, é o único Senhor. E ele prossegue: Deus já havia resolvido nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Que coisa linda! O prazer e a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, irmãos. É a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está sem entender, e acontece. Isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu olhava o quadro e até vinha a palavra ao coração, mas fechava a mente. Só abria quando a coisa apertava, quando a situação se tornava difícil. Aí a mente vai, abre, e aí você vai buscar ao Senhor. Portanto, louvemos a Deus, versículo 6, pela sua gloriosa graça, e é de graça dele, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! É de uma riqueza tremenda a palavra do Senhor. Nos traz, irmãos, o regozijo, nos traz paz de espírito. E ele prossegue: que ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Versículo 10: esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que você e eu necessitamos. Irônico. Certa vez eu estava no culto de ação de graça. Quando terminou aquele culto, uma pessoa, uma crente evidente, ela se dirigiu a uma outra pessoa e disse assim: não gostou muito do momento ali, se alegrou, e ela disse assim: mas o pastor colocou ali, e fez a colocação, e Deus
é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ela fez o questionamento: mas como isso? Provavelmente ela professava uma outra fé, dentro de outro padrão. Aí eu falei, a pessoa veio, conversou comigo, eu falei, falou com ela para chegar mais próximo e a gente vai conversar. O Senhor declarou, Ele declarou: sou o caminho. O artigo O definido está fechado. Eu sou o caminho. Se Ele é o caminho, não existe outro. Não existe outro caminho, amados. Amém, igreja? É somente Ele. Ele se comunica conosco, ouvindo as nossas orações. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres, da liderança do ciclo de oração, das intercessoras, o preço que tem sido pago. E digo uma coisa, irmãos: esta igreja tem sido honrada. Eu sou até suspeito em dizer algumas coisas, porque eu digo uma coisa: era para estar tudo acabado, mas não está não. Sabe por quê? Estamos fundamentados na palavra do Senhor, que diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão. Se não vai prevalecer, irmão, nós vamos romper o inferno. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Pode abrir o botão, falar o que falar, mas se tiver com a vida centrada em Cristo Jesus, iremos romper em fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que abrirem o coração para o Senhor, vai estar com Ele lá, dizendo que só o Senhor é santo. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Hoje, irmão, é porque está me passando. De vez em quando me preocupava com algumas coisas, hoje eu não tenho que me preocupar. Hoje eu tenho que dar satisfação ao Jeová Jireh. Aleluia. E é essa casa de oração, porque é através dela que eu exerço o meu ministério dado pelo Senhor. Então tem essa consciência. Mas aí tem que entendermos que a obra dele, a casa dele, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes quando eu tomo com ele, eu conhecimento algumas coisas. Aí eu falei, deixa o diabão, falei, olha, hoje mesmo, eu conversando, disse assim, olha, a palavra diz: submetei-vos a Deus. Vejam a sequência: submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de você. Aí você, eu sou ruim de esquerda, né? Mas ele dá para. Você vai caminhando, vai avançando, rompendo de fé em fé. Aleluia. Então ele supre, irmãos. Ele supre as necessidades. Quando eu olho para o texto do Salmo 50, versículo 15, me enche de uma alegria tremenda. Ontem eu pude, juntamente com a igreja, com os irmãos, participar ali de um culto de ação de graça. E foi muito gostoso, irmãos. Por quê? Porque você vê que Deus está sendo honrado. E a palavra lá, no Salmo 50, versículo 15, diz que você invoca-me no dia da angústia, situação angústia. Aí a ordem de Deus, o verbo no imperativo, invoca-me. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aí chega o momento do culto de ação de graça, porque o Senhor está dizendo, olha, eu vou te livrar, eu te livrarei. Se Ele está dizendo, colocando o futuro, Ele está colocando de uma maneira clara: eu te livrarei. É Ele, é Ele, é Ele, mais ninguém. Se está na presença do Senhor,
O Salmo de número 8, versículo 9, do 1 ao 9, ele coloca desta forma: é um salmo messiânico, está relacionado a Jesus Cristo. Tem um versículo bem específico, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, guarde essa expressão, magnífico, que é usada até pelas autoridades, mas o magnífico neste lugar é o Deus da glória. É o Senhor que a boa mão dele está sobre nós. Amém? Magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E coloca aqui no versículo 2, aí é bonito, irmão: da boca de pequeninos e crianças, de peito suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? Uma pergunta: e o filho do homem que o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A Ele toda a honra e toda a glória. E se assim agirmos, pode ter a convicção, mesmo nos momentos mais conturbados, mais difíceis, mais problemáticos, você pode até dizer assim: não tem mais solução, mas Ele é a única salvação e a única solução. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É esse Senhor, mas Ele não é apenas um. Escute bem, Ele é exclusivo. Diga para a pessoa que está no seu lado: tenha Deus como exclusivo. Uma colocação forte. Glória a Deus. Vamos criar para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. E devemos nos ocupar o que? Prioritariamente. É prioridade, irmãos. Com louvor, adoração e serviço, trabalhe para Ele. Pode ter certeza, vai ter tempo. Vai ter tempo. Certa vez eu coloquei assim: já tem anos isso. Cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Agora, esses dias, conversando com a irmã, ela falou assim, lembrou, né? Ela disse assim: pastor, eu estou cuidando da coisa de Deus. Eu falei: amém, porque Deus vai cuidar das suas coisas. Porque se você não cuidar das coisas de Deus, as suas coisas ficarão sem cuidado. É uma ordem bem natural. É evidente que nós temos outras prioridades, é de verdade. Mas Ele é a nossa e principal, deve ser assim, atenção. É a princípio. Você está aguardando o príncipe ou você é a princesa? Dê atenção a ele primeiro. Aí, ó, Deus continue abençoando a sua vida, vai continuar.
Domingo passado, já finalizando a mensagem, eu fiz uma colocação baseada num texto de um escritor, servo do Senhor, muito conhecido, e ele disse assim: a mais restauradora alegria, ou uma alegria restauradora, em 5 minutos de adoração. 5 minutos de adoração básica, segundo o posicionamento do escritor, do que em 5 minutos de uma noite de folia. É interessante como o Senhor, Ele passa a mensagem através de vidas para a vida de cada um de nós. Eu posso dizer nesta noite que você, vez cansado da luta, numa batalha espiritual muito forte, mas lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu digo uma coisa para você: você nasceu para vencer. Amém, igreja? Amém. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Você nasceu para vencer. Não desista. Siga em frente. Vai em frente, Deus é contigo. Acredite em si mesmo. Veja bem. Olha lá. Acredite em si mesmo. Porque Deus acredita em você. Amém. Se Ele acredita em você, acredite. Acredite de fato. Sabe por que o maior de todo mundo está pronto a mudar a sua história? O milagre está a caminho. Faz até curva. Está no caminho, caindo nas curvazinhas. Está a caminho, vindo na sua direção. Você crê nisso? Aleluia. O negócio não é perto, né? Vem as provas, as tribulações, balançando a cabeça assim, aberta. Aí de vez em quando Jeová pega a ferramenta de cabo longo, dá uma puxada, aí dá mais umazinha, aí vai entrando isso. Aí já está pronto para receber o que é a vitória. E esse Deus está aqui, louvado. Senhor, você está sorrindo, talvez o negócio está apertado, está dolorido, mas Jeová está pronto para te dar a resposta. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Ao único Deus, único. Você que está aqui nesta noite, que ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida, você pode dizer assim: eu tenho Cristo, mas a colocação é: Ele tem você. Você de fato abriu o seu coração para o Senhor, entregou-se a Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Provavelmente ainda tem aquelas situações que ocorrem. Eu não sei se é o seu caso. Pastor, não dá para mim não. Porque como vai ser a minha família? Como é que ela vai receber? Se você ainda não tomou uma decisão, tendo Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, para ficar bem claro, uma expressão que é usada, que aceitou Jesus como Senhor e único Salvador, você pode fazê-lo nesta noite, entregando a sua vida sem reservas a Ele. Não se preocupe. Provavelmente você pode dizer: eu fui criado numa outra lei, eu não posso deixar essa lei, porque os meus pais me ensinaram assim.
O compromisso com Deus, ele é individual, é pessoal. Um dia, Jesus Cristo irá voltar. E quem vai estar com Ele? Todos aqueles que o confessaram como Senhor e como Salvador. De preferência num momento como esse, em público. Se você que está aqui ainda não tomou uma decisão, você tem a oportunidade nesta noite de fazê-lo, de vir para Cristo dizendo: a partir de hoje, eu sou um crente em Cristo Jesus. Alguém nesta noite se decidindo para Cristo Jesus, o aceitando como Senhor e único Salvador? Que Deus continue a abençoá-los em nome de Jesus. Pastor Ivanildo, orando. Senhor Deus da glória, nós bendizemos o teu nome pelo rico momento que o Senhor nos concede de estarmos perante a tua face e entendermos, Deus, que somos servos do Deus Altíssimo. E é nesta condição, Senhor Deus, que nós queremos viver aqui na terra, dando-te, ó Deus, a glória devida, o louvor que o Senhor deseja, ó Deus, ouvir dos nossos lábios, tendo uma vida, Senhor Deus, de gratidão, colocando-a todos os dias, ó Deus, diante do Senhor. Pai, toda a esperança está em Ti. Fora do Senhor não há paz nem esperança. Nós sabemos, Deus, o que é isso, porque um dia nós já vivemos, ó Deus, sem esta esperança. Mas a Tua palavra declara, Senhor Deus, que Jesus Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Esta glória, Senhor Deus, que ainda há de ser revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque ainda não somos, ó Deus, tudo aquilo que precisamos ser. Mas quando Ele vier, ó Deus, e se manifestar, seremos como Ele, pelas misericórdias e a fidelidade do Senhor conosco. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos nesta terra como homens e mulheres de Deus, que onde quer que o Senhor nos permita ir, o bom cheiro de Jesus Cristo exale em nós, atraindo assim, ó Deus, aqueles para Cristo Jesus. Que a nossa vida seja, Senhor Deus, de servir, e que esta missão, Senhor Deus, seja compreendida por toda a Tua igreja em todos os lugares do mundo. Que a Tua paz, Senhor Deus, seja derramada de maneira sobrenatural sobre a nossa alma. Que em todos os dias de nossas vidas, embora em meio a Deus a tantas dificuldades, seja o Senhor o resplendor dos nossos olhos. Pois assim, ó Deus, te pedimos um início de semana, ó Deus, em Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para que Ele nos guarde e nos livre, e nos mantenha assim, ó Deus, debaixo do nome que deste a Teu Filho Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nenhum mal nos sucederá. Sobre o Teu povo em todas as partes do mundo, seja, ó Deus, a Tua vontade cumprida em nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida, e todos digam amém. Deus seja louvado, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor.